No episódio anterior, Caim ficou empatado no ranking e começou a subir a torre novamente, chegando no andar 23, onde está procurando o Braham. Opa! Continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Sabia que Galiad era amigo de Braham, mas não esperava que ele fosse tentar impedir o clã Elohim. Galiad não perde tempo, já pega o seu arco, seu primeiro disparo, passa raspando a cabeça do Éter. Logo depois, uma sequência de flechas. Galiad em cima da árvore, só de boa, disparando as flechas. Éter fica puto, mandando seus lacaios pegarem ele. O figurante já vem com tudo, falando que o mero elfo das trevas ousa atacá-los. Galiad usa sua técnica secreta, comprar um cigarro, e já aparece atrás deles, disparando várias flechas seguidas. Éter já fica puto, usando suas flechas de luz. Quando elas vão chegando perto, ele faz elas explodirem, mas Galiad escapa do ataque por pouco. Éter já aparece na frente dele e começa a preparar seus espetos de luz. Galiad fica pensativo, se perguntando se seu escudo que recebeu do Braham vai funcionar. Usa o escudo para defender o ataque, mas o escudo começa a rachar. Galiad fica nervoso, falando que agora tá ferrado. Mas um grande ataque de fogo destrói todos os espetos de luz e todos os lacaios são mortos rapidamente. Galiad fica surpreso, perguntando o que ele tá fazendo aqui. Prota diz que não tem tempo para explicar, precisam sair desse lugar primeiro. Éter vendo seus figurantes jogados no chão, ficou tão feliz que não conseguia tirar o sorriso da cara. Prota vai embora, levando Galiad voando. Assim que pega uma distância, Galiad fala que Caim mudou muito e como sabia que ele estava aqui. Prota diz que foi só uma coincidência, está procurando pelo Braham, mas viu ele lutando contra os Elohim. Galiad pergunta se foi mesmo por acaso ou Caim está com os Elohim. Prota diz que sabe a história do Braham ter sido expulso dos Elohim, e como Galiad é um amigo dele, pensou que algo tivesse acontecendo. Galiad fica pensativo, falando que Caim não parece estar mentindo, mas não pode confiar completamente nele. Usa sua orelha como telefone e fica surpreso com a mensagem que captou, dizendo que Braham quer saber por que Caim tem um cheiro de dragão. Prota fica nervoso, pensando que sua bênção não era para ser revelada. Não sabe como Braham percebeu algo que nem mesmo a Rainha do Verão notou. Se faz de bobo, falando que não sabe o que ele está perguntando. Galiad fala que o dono da casa quer vê-lo. Começa a andar pelo local e com pouco tempo começa a andar por cima da água. Prota fala que isso é uma arte mágica que permite o espaço ser alterado de acordo com a vontade do conjurador. Uma barreira ilusória. Para criar algo tão grande assim, é preciso muito esforço. Galiad fala que Caim não pode dizer nada do que vai ver aqui, e pode ser que ele acabe ficando aqui por algum tempo. Se não quiser isso, a hora de ir embora é agora. Prota pergunta se a coisa que Braham está protegendo aqui tem algo a ver com o que Elohim está procurando. Galiad fica calado por um tempo e confirma que sim. Prota fica se perguntando o que seria essa coisa que ele está protegendo com uma barreira mágica tão poderosa. Na frente dele vê uma garotinha dragão, fica surpreso, falando que aquela é a pessoa que se orgulha tanto de ter sido expulso dos Elohim e que sempre busca a liberdade, uma encarnação do deus Brahma. Braham, que já pergunta se o mascarado é a pessoa com poder de dragão. O Prota fala que sim e continua olhando pra garotinha, se perguntando quem é ela. Uma aula rápida. Um draco humano, um ser que nasceu de um humano e um dragão depois que Calatos morreu e a última espécie dracônica foi extinta. Só sobrou a Rainha do Verão, a draco humano Ananta e o sucessor do dragão ancião Jeong. Mas Ananta desapareceu sem os outros saberem. Mas a última pessoa que ela encontrou foi o seu irmão. Mas como apareceu uma nova Dracomano? Pergunta se ela é filha da Ananta e pergunta se essa criança é o motivo dos Elohim estarem procurando por ele. Talvez o motivo de ter sido chamado aqui seja para fazer um acordo. Pensativo, fala que pelo que está vendo essa criança é apenas um quarto de dragão. Talvez ele esteja tentando despertar a natureza dracônica dela através de outro dragão. Braham fala que precisam confirmar se Caim é qualificado para fazer um acordo. Prota começa a usar seu poder de dragão, falando que não precisa mostrar nada. Isso já deve ser o suficiente para provar qualquer coisa. Braham chama eles para entrarem. Lá dentro, o Prota fala que tem algo deixando ele curioso,
já que ouviu dizer que Braham não se importava com o assunto dos outros, como ele acabou cuidando da filha da Ananta. Pensativo, fala que ele é fiel às suas próprias crenças, já que não ajudou nem mesmo Jeong quando ele estava morrendo. Braham fala que só pode dizer que foi um acordo que fez com Ananta. O que Caim precisa fazer é passar os conhecimentos de dragões para a garota e também agir como babá às vezes. E o nome dela é Seixa. Prota pergunta se pode dizer as condições dele também agora. Ele gostaria de aprender sobre o livro de Mercúrio. É um livro que Braham fez com todas as memórias e conhecimentos de quando era um deus. Braham não gostou muito da ideia, mas só aceitaria o acordo se Caim fizesse um contrato de mana, prometendo ler apenas a parte relacionada à alquimia. Depois disso, começou a receber 2 aulas por noite. O conhecimento que aprendeu com Renova foi de grande ajuda. Em alguns tópicos, era Braham quem aprendia com ele, e durante o dia ficava vigiando a Seixa. Chanon já aparece rindo, perguntando o que o semestre vai fazer. Parece que a garotinha vai chorar a qualquer momento. Se fosse ele, chamaria outra pessoa. Prota pergunta quem disse que ele não pode ser uma babá, uma panqueca perfeita. Seixa com um sorriso na cara, perguntando o que é isso. Chanon desesperado, falando que não acredita nisso. O mundo deve estar acabando. Nunca pensou que o seu mestre sabia cozinhar. Assim que a Seixa dá uma primeira bocada, já fica pedindo mais. Corta a mão dela comer devagar, que pode fazer outras. Os lacaios de Elohim continuam fazendo cosplay de baiano deitado. É ter puto, porque de todas as pessoas que trouxe, só sobrou 4 e ainda são baiano. Se pergunta se deve voltar para se recuperar, mas não pode fazer isso, senão vai ser menosprezado por ter perdido para um jogador que nem mesmo é um rank. O projeto de restaurar os dragões extintos e subjugá-los para Elohim precisa sequestrar a única descendente dracônica da torre, já que perdeu Jeong, não pode perdê-la. Mas se ele tivesse o cadáver do Jeong, ele não estaria nessa situação, poderia ter usado. Escuta uma voz atrás dele, pergunta o que Renner está fazendo aqui. Ela fala que veio ajudar seu irmão inútil, dizendo que trouxe força bastante para preencher a falta de homens. Vai ajudá-lo, já que parece muito difícil para ele terminar sozinho. É até pensativo, fala que ajudar é o ovo dele. Ela veio aqui para roubar suas conquistas, mas não vai perder essa oportunidade. Fala que vão dividir a conquista meio a meio. Remera fala que com o exército que ela trouxe, a divisão deveria ser pelo menos 70-30. Até disse que se ela não quiser está ok, mas ele é o único que sabe onde Braham está. Remera fica irritada, pensando que essa personalidade fria e calculista que fez ele sair de Artia. Ela aceita, perguntando aonde está o Braham, seja fazendo um trabalho comunitário baiano. Prota fala para Braham que depois que ela comeu muitos lanches, acabou pegando no sono. Braham fala que vai ficar de olho nela. Precisa que Caim faça outra coisa. Precisa de algumas flores do demônio roxo. Desde muito tempo atrás, os dragões e demônios eram inimigos mortais. Os dragões que tentavam entender as leis do mundo e os demônios que tentavam enganar essas leis a qualquer custo, por serem o oposto um do outro, eram um alimento perfeito. Os dragões conseguiam engolir os corpos dos demônios para purificar o seu poder mágico, e os demônios conseguiam comer os dragões para aumentar sua mana. Prota fala que mesmo que não possa pegar um demônio, conhece um atalho para receber a bênção de um demônio. A flor do demônio roxo. Fala para Braham que ele também precisa dessa flor. Braham pergunta se ele está tentando cultivar a bênção do demônio. Ele não precisa se preocupar com isso, já que seu objetivo também é o mesmo. Como a Seixa não tem conhecimento em como usar seus poderes dracônicos, vai cultivar flores do demônio para aumentar o poder mágico dela. Ele não precisa se preocupar com isso, já que esse local está lotado de flores. Prota fica se perguntando o que ele quis dizer com isso. São flores tão raras que depois de olhar quase 1000 árvores, não achou nenhuma. Braham manda ele não se preocupar com isso. Galiad vai explicar tudo. Do lado de fora, o Prota perguntando o que é tudo isso. Várias árvores cheias de flores do demônio. Galiad pergunta se ele é cego. É uma fazenda. Falando que demônios são seres criados a partir de plantas. Então elas crescem bem se derem água e fertilizante no momento certo. Os demônios do andar 98 ficam furiosos ouvindo isso. Prota fica se perguntando como diabos ele conseguiu fazer isso. Assim Braham pode criar um demônio. Vê um círculo mágico na árvore.
e fala que estava certo. Assim que os demônios nascem, esse círculo deixa eles confusos, fazendo eles se comerem. Pergunta se Braham está planejando entrar em guerra contra os jogadores da torre, porque ele está subjugando demônios. Galiad fala que o objetivo dele não é juntar demônios, mas ele já deve ter visto a Seixia. Ela não vai viver muito tempo, o corpo dela é fraco desde o nascimento. Não importa quanto remédio ela receba, ela melhora e logo fica doente de novo. Prota fica pensativo, fala que isso não lhe surpreende. Quando viu a Seixia pela primeira vez, sentiu a energia dela bem fraca. Galiad fala que não faz muito tempo desde que a Seixia conseguiu começar a correr por aí. E a única vez que ela melhorou foi quando recebeu a bênção do demônio, mas com pouco tempo desenvolveu uma imunidade. Prota fala que eles estão planejando criar um demônio evoluído para a Seixia poder comê-lo. Pensativo fala que Braham é conhecido por ser sangue frio, nunca faria algo tão absurdo assim. Pergunta o que aconteceu entre Seixia e Braham. Galiad fala que não faz ideia, já que nunca ouviu nada sobre isso, mas de uma coisa ele tem certeza: Braham tentará pegar um deus se Seixia precisar. Prota pega uma cesta de flor do demônio roxo e pergunta cadê a Seixia. Pensou que Braham fosse um homem sangue frio, mas olhando para ele agora, só parece um pai bobão. Braham pergunta por que está sendo encarado assim. Vai ensinar algumas coisas para ele. 2 semanas depois, aprendendo alquimia sem descansar, conseguiu aprender mais do que pensava. Conseguiu aprender um pouco sobre aquela placa de pedra do sábio. Seixia aparece no meio da noite, falando que tá com fome. O Prota vai fazer suas panquecas. Shannon, sem acreditar que seu mestre sabe mesmo lidar com crianças. Prota pergunta o que eles pensavam dele esse tempo todo. Shannon já fala na lata, sangue frio com uma personalidade terrível. Assim que leva seu único prato que sabe fazer, Seixia estava mexendo no seu desenho de alquimia. Manda ela comer antes que esfrie a comida. Seixia vai embora com um sorriso na cara. Prota olhando o desenho, fala que tem uma fórmula por trás dele. Fica se perguntando como nunca pensou nisso. Todo esse tempo só pensou na pedra filosofal como uma fonte de poder. Mas se pensar nela como um catalisador, e se conseguir pegar algo parecido com demônios que Galiad e Braham disseram que pegariam, e selá-los dentro da pedra filosofal, quando isso acontecer, o coração de dragão e a pedra filosofal, ele vai ter 2 órgãos de poder mágico, vai poder conseguir uma quantidade de poder mágico sem limites. Punch mandando Edora esperar, que é um local muito abafado. Não é porque ela quer encontrar o marido dela que ela precisa andar tão rápido assim. Edora fala que deve ser nessas coordenadas. Edora já pergunta como o Caim está e quem é essa garotinha. Ela apresenta a Seixia. Braham fica bravo falando que não era para trazer estrangeiros para cá. Galiad manda ele parar de ser bobão e a Seixia gostou deles. Se ela estivesse desconfortável, já teria mandado eles embora. Mas ver essa cena faz ele pensar que Seixia pode ter se sentido solitária, já que ela passou muito tempo longe do mundo externo. Braham fica pensativo, falando que nunca viu a Seixia tão sorridente assim. Estava pensando que estava fazendo isso pelo bem da Seixia. Ela acabou se tornando muito solitária. Braham chama o Caim, falando que tem algo para dizer. Edora fica olhando, fica corada, dizendo que Caim nunca muda. Ele poderia ter falado que estava com saudade. Seixia esperta pergunta se essa irmã mais velha gosta do Caim. Edora fica envergonhada, perguntando por que ela acha isso. Seixia fala que os olhos dela sempre estão acompanhando ele. Edora se pergunta se é tão óbvio que até uma criança percebeu. Braham fala que o círculo de transmutação e a barreira estão quase pronto, e por enquanto não tem notícias dos Elohim aparecendo aqui, e mesmo que achem esse local, não vão conseguir entrar. Prota pensativo, fala que se esse mundo ilusório for concluído, Braham vai poder criar seu próprio território sagrado, e por mais que seja limitado, o deus Braham poderá usar seus poderes divinos. Braham manda Caim deixar esse lugar com ele e voltar quando tiver tudo resolvido, porque quando tiver tudo pronto, vão ficar ocupados invocando demônios. Galiad aparece dizendo para ele tirar uma férias. Braham nunca é sincero. Punch pergunta o que ele quer dizer com uma raid em grupo. Já estava ficando entediado nesse lugar. Quando seu pai ouviu dizer que Caim ficou em primeiro lugar, empatado com todos por 1, se sentiu passado para trás. Se tiver que derrotar o Caim algum dia, precisa continuar treinando ao lado dele. Prota pergunta por que Dora está com essa cara. Punch fala que ela foi atingida por algo inesperado. Pergunta por que Caim está colocando essa roupa. Prota fala que não quer se envolver com coisas irritantes. Dora diz que eles vão ter que se vestir algo diferente também, já que Caim é conhecido por andar com filhos da tribo de um chifre. Punch com seu disfarce falando que ele faz cócegas. Prota pergunta que merda é essa?
Punch fala que é uma máscara de pele, uma especialidade da tribo deles. Assim que chegam no lago de Roy, Punch pergunta por que tem tantas pessoas aqui. Pronta fala que eles devem estar tentando extrair o dinossauro demoníaco, uma espécie demoníaca que fica mais forte, se transforma em uma criatura de alta classe. Punch pergunta se não podem só expulsar todos daqui, já que ele não vai querer se aliar para caçar com essas pessoas, com essa personalidade ruim que ele tem. Pronta fala que é claro que vão roubá-los, mas por enquanto vão esperar, ficar sério mandando Punch não ser pego por eles, senão vai matá-lo com as próprias mãos. Punch fica com um sorrisão na cara, fala que se Caim continuar falando assim, as pessoas vão achar que ele só causa problemas. Não precisa se preocupar, já que ele é muito paciente. Pouco tempo depois, um figurante tomando um soco na boca. Punch puto perguntando quem eles pensam que são. O Proteadora se lamentando da situação. O motivo pela qual Punch começou a lutar foi simples. Um grupo apareceu de repente, falando para todos se afastarem, porque iriam pegar o dinossauro demoníaco. Muitas pessoas ficaram contra, mas ninguém tomou a iniciativa, porque tinha um ranking entre eles, com exceção de uma pessoa. Sim, o Punch metendo a porrada em geral. Edora dizendo que vai parar agora mesmo, Prota manda ela esperar. Pode ser melhor assim, terra de sangue. Nunca imaginou que eles viriam até aqui. O rank Serpente Venenosa, Lão, um dos 8 clãs da Terra de Sangue, um clã de lunáticos que dizem ser sucessores de algum mundo destruído e que eles querem reconquistar uma terra prometida, mesmo sem ter território nenhum. São pessoas que vagam e vivem presas em ilusões do passado, mas sempre viveram treinando, e por serem um clã organizado, ninguém quer se meter com eles. Se pergunta o que esse tipo de pessoa está fazendo com Elohim no andar 23. Agora não pode ser coincidência, mesmo que o Lago Roy fosse famoso, eles enviariam algum clã afiliado, não um rank pessoalmente. O problema é que ele não sabe o que esse rank Lão está pensando. E acabou.